love with each other. O cinema tem a capacidade de nos transportar não apenas no espaço, mas também no tempo. E ao longo de mais de 100 anos de narrativas contadas com imagens, já visitámos, por exemplo, a pré-história, com A Guerra do Fogo de Jean-Jacques Hano. Mas também vislumbramos visões de um futuro próximo do nosso mundo, como as que originaram um fenómeno de culto em Silent Green, Entre Nós, à Beira do Fim, uma distopia realizada por Richard Fleischer com Charlton Heston no papel principal, estreada em 1973. Entre as muitas épocas que o cinema visitou, o século XVIII revelou-se bem cedo uma fonte enorme de possibilidades. Podemos regressar aos tempos do cinema mudo para ver, por exemplo, um filme sobre Madame du Barry, a célebre amante do rei francês Luís XV. Continuando em Versalhes, mas um pouco mais tarde, recordemos o retrato do dia-a-dia da rainha Maria Antonieta. E para o filme de Sofia Coppola, o Palácio de Versalhes abriu até as portas das suas salas para acolher a rodagem de várias cenas. This is ridiculous. This, madame, is Versailles. É claro que nem todos os filmes partem de histórias e figuras reais. São vários os exemplos de adaptações de romances, alguns deles nascidos inclusivamente naquela altura. Por exemplo, Ligações Perigosas, de Stephen Frears, tem origem numa peça de Christopher Hampton, que, na verdade, nasceu da adaptação de um romance de 1782 de Pierre de Laclos. Why must you deliberately destroy my peace of mind? E não passaram despercebidos alguns filmes baseados em livros da escritora inglesa Jane Austen, como foram os casos de Orgulho e Preconceito, de Joe Wright, ou Sensibilidade e Bom Senso, de Ang Lee. If only this rain would stop. Only you would stop. Stanley Kubrick mostrou em várias ocasiões um gosto em viajar no tempo e pela sua filmografia encontramos histórias passadas na época dos romanos, como foi o caso de Spartacus. Ou nos dias da Primeira Guerra Mundial com Horizontes de Glória, uma das suas várias incursões sobre cenários de guerra, focando sobretudo as atenções sobre os combatentes. E no clássico 2001, Odisseia no Espaço, Kubrick, juntamente com o escritor Arthur C. Clarke, que assinou o argumento, cruzou vários tempos no mesmo filme, ora recuando aos primeiros hominídeos, ora avançando rumo ao futuro, imaginando estações orbitais, bases na Lua e uma primeira missão tripulada ao planeta Júpiter. Mas havia em Kubrick uma vontade de recuar no tempo depois de concretizadas as visões de futuro que nos deu em 2001 Odisseia no Espaço. E por essa altura já sabia para onde e quando queria ir. I will fight the man who pretends the hand of Nora Brady. I'll follow him if it's into the church and fight him there. I'll have his blood or he'll have mine. É que quando Stanley Kubrick mergulhou pela primeira vez no século XVIII, em busca de histórias, começou por pensar em Napoleão, que foi coroado imperador dos franceses em 1804 e tinha nascido na Córcega em 1769. Depois de um enorme trabalho de recolha de imagens e da escrita de um guião que hoje em dia está publicado, o filme sobre Napoleão, que era uma ideia na qual o realizador trabalhava desde o início dos anos 60, estava pronto a avançar para uma rodagem em 1969. Mas o filme nunca seria feito e Laranja Mecânica acabaria por ser o sucessor de 2001 Odisseia no Espaço. I'm sorry, Alex. This is for your own good. You'll have to bear with us for a while. But it's not fair! Depois de adaptar o romance de Anthony Burgess e do vendaval de controvérsias que o filme gerou, Stanley Kubrick acabou por levar a sua vontade avante. Viajou no tempo até ao século XVIII, mas com Barry Lyndon. Tal como já era hábito, Kubrick teve um romance como ponto de partida, e neste caso tratava-se de um livro originalmente publicado em 1843, The Luck of Barry Lyndon, de William Makepeace Thackeray. Em traços largos, esta é a história de um irlandês, filho de uma família aristocrata falida, cujos azares da vida e aventuras amorosas o levam a afastar-se de casa e recorrer à sorte e a todos os estratagemas possíveis para sobreviver e, se possível, enriquecer. 1, 2, 3. Em fuga, depois de um duelo com um oficial, acaba por se alistar no exército inglês para combater em França. Lad, can I have a new beaker? This one is full of grease.
Quando encontra uma oportunidade, disfarça-se de oficial prussiano e foge. É descoberto e dá por si a combater novamente, mas agora no exército prussiano. No entanto, acaba nas graças do poder prussiano e quando é chamado a espiar um velho irlandês, a viver na capital, encontra nele o parceiro de batota para enriquecer a jogar às cartas. If, for instance, he wiped the table with a napkin, it was to show the enemy was strong in diamonds. A sorte parece estar do seu lado quando conhece uma condessa cujo marido morre abruptamente. Casa com ela e dá por si a viver num palácio. Mas o fado está no seu destino. A morte acidental do seu próprio filho e a inimizade que vai construindo com o herdeiro do primeiro casamento da condessa abrem caminho para um final trágico. Cock your pistol and prepare to fire. Sir Richard, this pistol must be faulty. E Barry Lyndon acaba o filme tal como começou, embora de uma maneira mais suave do que a que o livro nos conta. Utterly baffled and beaten, what was the lonely and broken-hearted man to do? Tal como teria acontecido caso o projeto de Napoleão tivesse avançado, Kubrick tomou em mãos o desafio de garantir a Barry Lyndon o maior realismo possível. De resto, usou até algumas das notas e recolhas do projeto que acabou por nunca filmar para dar forma a uma narrativa visualmente cuidada e cuja rodagem, que durou 8 meses, levou a equipa a alguns palácios da época, entre os quais a grande residência imperial de Frederico II em Potsdam. Não faltaram precalços na rodagem, desde complicações com a logística, inúmeros dias de chuva que atrasaram os trabalhos e, a dada altura, o realizador chegou mesmo a temer poder tornar-se um alvo do IRA. Mas a verdade é que Kubrick não desistiu e manteve firme a sua visão. A juntar ao rigor na escolha dos cenários exteriores, nas recriações de interiores e no guarda-roupa, um dos maiores feitos alcançados por Kubrick na busca de um certo naturalismo, inspirado pela pintura clássica de Watteau ou Gainsborough, tem a ver com o modo como a direção de fotografia respondeu ao seu desejo de filmar à noite, à luz das velas. O sucesso desta ideia deve-se em parte a uma lente que a Zeiss tinha desenvolvido para as missões Apollo na Lua, mas a sua utilização em algumas sequências noturnas representa apenas uma das várias razões pelas quais o filme venceria o Oscar na categoria de melhor direção de fotografia. Este seria, de resto, um dos 4 Oscars obtidos pelo filme. Já agora, vale a pena lembrar que os restantes surgiram nas categorias de melhor direção artística, melhor guarda-roupa e melhor banda sonora original, aqui destacando o trabalho do compositor Leonard Rosenman. Mas tal como já era habitual, e continuaria a ser nos projetos seguintes, o gosto de Kubrick em usar igualmente obras musicais clássicas levou também a música de Handel, de Vivaldi ou de Bach à banda sonora de Barry Lyndon, a que se juntam gravações dos Chieftains, um dos grandes nomes da folk irlandesa. Redmond. Na noite dos Oscars, Barry Lyndon só falhou as categorias de melhor filme e melhor realizador para as quais estava igualmente nomeado. Mas a verdade é que, apesar da excelência técnica do trabalho e dos zigue-zagues bem cativantes da trama, o filme acabou por não ser o sucesso imediato que era esperado. Com o passar do tempo, novas plateias acabaram por descobrir e reconhecer um dos grandes feitos da filmografia de Stanley Kubrick e notar também o belíssimo trabalho de composição da personagem protagonista que aqui coube a Ryan O'Neal, merecendo igualmente destaque a figura de Lady Lyndon, interpretada por Marisa Berenson. O relativo fracasso original de Barry Lyndon nas bilheteiras levou Stanley Kubrick a encarar um projeto potencialmente mais comercial logo a seguir. E assim aconteceu partindo de um romance de Stephen King apresentado em 1980, Shining, um novo episódio de triunfo na sua filmografia. O tempo, contudo, foi benéfico para Barry Lyndon. Há alguns anos, uma cópia restaurada regressou às salas e tanto a aclamação da crítica como a resposta do público fizeram notar que, se à primeira a coisa tinha passado ao lado do alvo, agora não há quem não reconheça estarmos perante um filme em tudo notável. O ritmo lento, que talvez tenha contribuído para uma relação mais difícil das plateias no momento da descoberta do filme, acabou por não chocar com a sociedade mais acelerada dos nossos dias. E, na verdade, esse ritmo lento acabou por ser mais um elemento a contribuir para o realismo de época que Kubrick procurava. E assim, hoje, poucos certamente contestarão que Barry Lyndon é um dos melhores exemplos do cinema de época quando se trata de revisitar ambientes do século XVIII.
We're in love with each other.